Olá para todo mundo, vamos começar nossas aulas de processo civil. Nós temos aí inúmeros temas para falar, inúmeros pontos a enfrentar e agora, já passados aí um bom tempo desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil, nós temos uma série de informações, uma série de entendimentos, uma série de situações que foram surgindo com a aplicação do Código de Processo Civil de 2015 no dia a dia do foro e que agora nós temos condição de examinar com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de calma e já antevendo algumas discussões que poderão vir a ocorrer em futuro bastante próximo. Como vocês sabem, o Código de Processo Civil de 2015, ele foi muito propalado como sendo uma tremenda novidade, como sendo um remédio para todos os males que afligiam o dia a dia do foro, o Poder Judiciário de um modo geral. E esse código, ele foi passada a ideia de que ele conseguiria resolver grande parte dos problemas que, na vigência do Código de 73, vinham constantemente sendo objeto de crítica. Então, uma comissão de juristas foi reunida muitos anos atrás, e essa comissão de juristas, formada por inúmeros doutrinadores muito conhecidos, teve a oportunidade de realizar várias audiências públicas, várias reuniões, vários encontros, nos quais foram sendo aos poucos discutidas essas novidades que o Código de Processo Civil pretendia, na época, implementar. Bom, fato é que após o projeto do Código de Processo Civil ter sido apresentado, tornado público, ele acabou sendo severamente alterado, severamente modificado, principalmente na última fase, ali tramitando perante o Senado Federal. E apesar de todas as modificações que foram implementadas nessas várias oportunidades, o Código acabou vindo a lume através da Lei 13.105 de 16 de março de 2015 e publicado no dia 17 de março de 2015. Bom, passados aí um bom tempo, bastante tempo, mais de um ano e meio, desde então, da entrada em vigor do Código de Processo Civil, não é da época da sua publicação. A publicação foi em 2015, tinha um período de vacatio legis de um ano, que nós vamos examinar aí a discussão envolvendo isso, e passados aí da entrada em vigor mais de um ano e meio, quase 2 anos, nós temos oportunidade agora de verificar, afinal de contas, o que é que na prática ele representou de novidade. E eu já vou avisar vocês que hoje em dia o código ele é objeto de severas críticas, principalmente no dia a dia do foro. Pode parecer estranho, porque afinal de contas o código num primeiro momento teria sido aí objeto de várias ideias diferentes, totalmente voltado para andar lado a lado com a Constituição da República, proteger os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição da República. Mas embora as ideias tenham sido efetivamente pensadas e aplicadas no código desse modo, várias questões foram aos poucos sendo objeto de problemas na prática, e isso acabou refletindo no que hoje em dia nós verificamos como várias críticas ao Código de Processo Civil. É óbvio que essas críticas elas não vão partir de quem fez parte da comissão que redigiu o Código de Processo Civil, da comissão que participou do Código de Processo Civil. Essas críticas são feitas no dia a dia do foro. Também não são críticas feitas somente por juízes ou promotores ou procuradores, mas também, principalmente, por advogados.
várias questões que num primeiro momento tinham sido pensadas como sendo benéficas ao andamento do processo, aos poucos foram sendo verificadas como criando tantos problemas quanto benefícios. E alguns desses problemas são de difícil solução. Mais do que isso, a parte que atualmente ainda continua a andar de maneira célere, normalmente é baseada no que já estava estabelecido no Código de Processo Civil de 73. É óbvio, pode ser que isso provavelmente diga respeito a uma maior facilidade no tratamento daquele tema e, consequentemente, a uma maior habitualidade no procedimento que já era adotado outrora e que agora continua sendo implementado de acordo com o novo texto do Código de Processo Civil. Mas fato é que aos poucos nós vamos ter que verificar essas diferentes nuances do Código de Processo Civil, no que é que ele acertou, no que é que ele errou, no que é que, na verdade, ele adotou pura e simplesmente entendimentos jurisprudenciais que já estavam sedimentados e que, portanto, basicamente, você não teria necessidade de alterar um Código de Processo Civil apenas para incutir entendimentos jurisprudenciais que já estavam sedimentados. E como é que esse Código de Processo Civil agora precisa ser interpretado, precisa ser aplicado para que ele consiga atingir os fins aos quais ele originariamente se destinava. Então nós vamos ter que ir aos poucos, apresentando os problemas que estão surgindo, examinando quais são esses problemas, interpretando como é que o Código trata esses problemas, para que nós possamos aos poucos compreender, afinal de contas, qual era o objetivo do Código, o que é que ele conseguiu atingir com a redação que lhe foi imposta e como é que essa redação precisa ser adequadamente implementada na prática para que o Código possa atingir as finalidades originais aos quais ele se destinava. Então nós vamos ter que começar a examinar todo esse Código de Processo Civil aos poucos, para que vocês compreendam como é que ele funciona atualmente e como é que ele, muito provavelmente, vai ser interpretado daqui por diante. O período em que você tinha a provável explosão de novidades já passou. Com a entrada em vigor do Código em 2016, há um bom tempo atrás, já tivemos aí um tempo razoável para saber o que é que os tribunais, o que é que os juízes, o que é que os advogados já acham do Código e como é que ele precisa ser adequadamente interpretado para seguir adiante da melhor maneira possível. Bom, para início de conversa, tal como eu acabei de mencionar para vocês, o Código de Processo Civil, ele veio a lume por intermédio da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, sendo publicado em 17 de março de 2015, no Diário Oficial. Percebam vocês, logo de início, o seguinte: ele teve um período de vacatio legis de 1 ano. Pouco antes da entrada em vigor do Código, 1 ano depois, pouco antes da entrada em vigor, uma outra lei acabou por ser publicada, acabou por ser editada, imputando modificações ao Código de Processo Civil. Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, uma determinada lei, que é a Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, veio ocasionar alteração na redação original do Código de Processo Civil.
Então vocês vejam que antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil já se identificou a necessidade de alteração de alguns dispositivos do Código de Processo Civil que originariamente iriam acarretar uma confusão terrível, principalmente no âmbito dos tribunais superiores. Então, na época, houve uma grande pressão, principalmente dos ministros dos tribunais superiores, acerca de como é que o Código de Processo Civil estava redigido quanto ao processamento dos recursos nos tribunais superiores. E isso acabou acarretando com que essa pressão repercutisse no surgimento da Lei 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, para ocasionar modificações à redação original do Código de Processo Civil, fazendo, na verdade, um trabalho que deveria ter sido realizado antes da publicação do Código de Processo Civil, lá em 2015, esse tipo de discussão já deveria ter sido implementada. Então você já identifica aqui, por conta do surgimento dessa lei antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, que inúmeros temas não foram adequadamente discutidos por quem iria de fato aplicá-los. Aos poucos, hoje em dia, essa novidade, digamos assim, ela começa a surgir. Várias associações, um ou outro doutrinador já começa a tecer críticas acerca da forma com que o Código de Processo Civil foi objeto de discussão. Embora você tenha aí largamente difundida a ideia de que ele foi estabelecido de maneira democrática, com a participação de todos, com ampla liberdade de opiniões, com críticas, com sugestões, na verdade, o que hoje você já tem vários autores, vários doutrinadores, normalmente aqueles que não participaram da comissão, tenho que dizer, já começam a indicar que existiu, na verdade, um certo controle, um certo domínio de determinadas correntes de pensamento para que o código adotasse aquela linha de pensamento que não necessariamente seria a mais adequada, a mais célere, a mais eficaz, a mais eficiente para alcançar os desideratos iniciais do Código de Processo Civil, que é o de aplicar, exercer a jurisdição de maneira célere, de maneira adequada, de maneira justa. Embora é largamente difundida a ideia de que esse era o objetivo principal do Código de Processo Civil, na prática, isso não está sendo tão fácil assim. E, infelizmente, está acarretando prejuízos para muita gente. Não obstante isso, e aí já começamos a discutir questões atinentes ao Código de Processo Civil propriamente dito, como eu acabei de dizer para vocês, a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, publicada em 17 de março de 2015, ela tinha um período de vacatio legis em que, após decorrido esse período, o Código de Processo Civil entraria em vigor. Então, num primeiro momento, ficou acertado que, decorrido um ano da publicação da Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil entraria em vigor. Só que o problema é o seguinte: surgiu, na época, uma larga discussão acerca de qual seria a data em que o Código de Processo Civil efetivamente entraria em vigor. Por que isso? Porque, de acordo com a doutrina, na época, você deveria seguir determinada legislação acerca de como essa lei entraria em vigor. Então, uma primeira corrente de pensamento
ela partia da premissa de que o Código de Processo Civil de 2015 deveria seguir basicamente o que estava estabelecido no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 95 não, 95 de 1998. Essa Lei Complementar número 95 de 1998, ela basicamente estabelecia o seguinte: ela estabelecia que esse período da vacatio legis, que estava fixado em 1 ano, de acordo com o artigo 1045 do Código de Processo Civil. Se vocês derem uma olhada no artigo 1045 do Código de Processo Civil, vocês vão verificar que o 1045 ele tem a seguinte redação: este código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Então, de acordo com o artigo 1045 do CPC de 2015, ele entraria em vigor 1 ano após a data de sua publicação oficial. Só que, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 95 de 98, esse período de 1 ano, na verdade, deveria ser computado em dias. Então, de acordo com a Lei Complementar número 95/98, que estabelece regras para a contagem de prazos, como é que na verdade, contagem de prazos não é propriamente o termo. O correto seria como é que você deve observar a criação das leis e, consequentemente, como é que os prazos fixados para a criação dessas leis e para a entrada em vigor dessas leis deveria ser computado. Esse período de 1 ano deveria ser interpretado como dizendo respeito a 365 dias. Então, na verdade, embora o artigo 1045 do Código de Processo Civil afirmasse peremptoriamente que o Código de Processo entraria em vigor após 1 ano, esse período de 1 ano deveria ser computado em dias, o que corresponderia ao período de 365 dias. Só que o detalhe é o seguinte: partindo da premissa de que você teria 365 dias como data original para o cômputo, a ideia era basicamente de que você teria computado o dia da publicação até o dia 365 dias posteriores, sem computar, ou melhor dizendo, computando o dia final, sem computar o dia correspondente ao ano seguinte. Então, na verdade, quando você interpretasse esse período de 1 ano de acordo com esse entendimento, essa data de 365 dias corresponderia ao dia 16 de março de 2016. Porque você teria a inclusão do dia da publicação, dia 17, e o período de 365 dias se encerraria ao final do dia anterior à mesma data no ano seguinte. Então, se o período de 1 ano, em tese, corresponderia a 17 de março de 2016, isso significaria, por essa corrente, que adotando a ideia dos 365 dias, a data final seria 16 de março de 2016. Só que o problema é que o ano de 2016 era um ano bissexto. Então, partindo da premissa de que o ano de 2016 era um ano bissexto, eles acabaram trazendo a contagem para um dia anterior, porque você tinha mais um dia em fevereiro, então você tinha menos um dia adiante em março. Você trouxe a contagem para o dia 15 de março de 2016. Então, o período de 365 dias encerrava, na verdade, no ano de 2016,
no dia 15 de março de 2016. Encerrando no dia 15 de março de 2016, o código entraria em vigor no primeiro dia seguinte, ou seja, ele entraria em vigor no dia 16 de março de 2016. Então, com base nessa orientação, você tinha um cômputo do período de um ano estabelecido no 1045, com base nos 365 dias. Esses 365 dias, eles se encerrariam, seriam encerrados no dia 16, mas tratando-se de ano bissexto, que era o ano de 2016, ele acabava encerrando um dia antes, 15 de março. Encerrado no dia 15 de março, o Código de Processo Civil entraria em vigor a partir do dia 16 de março de 2016. Então, para essa corrente de pensamento, o Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 16 de março de 2016, para quem adotava esse entendimento. 16 de março de 2016. Marinoni era um dos autores que defendia essa linha de pensamento. É um autor muito forte. Então, Marinoni defendia essa primeira posição. Uma segunda corrente de pensamento adotava o teor de uma outra lei, a Lei número 810 de 1949. Na verdade, é o artigo 1º da Lei número 810 de 1949. Para os adeptos dessa linha de pensamento, se o artigo 1045 do CPC estabelece que o período de vacatio legis é de 1 ano, de acordo com o artigo 1045 do CPC, melhor dizendo, o período de vacatio legis é de 1 ano, aplicando-se o artigo 1º da Lei número 810 de 49, o que na verdade deveria ser aplicada, basicamente, é a ideia de que o período de 1 ano corresponde ao mesmo dia e mês do ano subsequente. Então, partindo da premissa de que a publicação foi realizada em 17 de março de 2015, ao adotarmos a orientação do artigo 1º da Lei 810 de 49, o dia e mês correspondente ao ano seguinte seria 17 de março de 2016. O mesmo dia e o mesmo mês, só que do ano seguinte. A isso corresponderia o período de 1 ano. Então, eles não faziam aquela troca do período de 1 ano por dias. Eles simplesmente adotavam a ideia da Lei 810 de 49 de que o período de 1 ano corresponde ao mesmo dia e ao mesmo mês do ano subsequente. Só que o problema é que, tal como adotado pela teoria anterior, o ano de 2006 era bissexto. E sendo bissexto, eles não poderiam, ou melhor dizendo, não entendiam como possível que você automaticamente aplicasse o período de 1 ano ao mesmo dia e mês do ano subsequente. Então, segundo eles, na verdade não seria o dia 17, porque sendo o ano bissexto você teria que trazer um dia anterior. O dia final seria 16 de março de 2016. Ora, levando-se em conta que o período de 1 ano se encerraria em 16 de março de 2016, de acordo com o ordenamento jurídico, a lei entra em vigor no dia seguinte a essa data. Se a data de vacatio legis começou no dia 17 de março de 2015
e teve encerramento no dia 16 de março de 2016, por força do ano bissexto, que era 2016, na verdade, o Código de Processo Civil teria entrado em vigor no dia 17 de março de 2016. Em outras palavras, no dia seguinte à data em que o período de vacatio legis teria encerrado. Então, para a primeira corrente, o código teria entrado em vigor dia 16. Para a segunda corrente, o código teria entrado em vigor no dia 17 de março de 2016. E havia uma terceira corrente. Essa terceira corrente de pensamento ela afirmava que era preciso compatibilizar esses dois dispositivos. Então, era preciso compatibilizar o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 95 de 98 e combiná-lo com o artigo 1º da Lei 810 de 49. Ora, da combinação desses dois dispositivos, nós teríamos a seguinte solução para o problema. Combinados esses dois dispositivos, o período de um ano corresponderia, nos termos do artigo 1045 do CPC, o período de um ano corresponderia a 365 dias. Correspondendo ao período de 365 dias, segundo os adeptos dessa linha de pensamento, você deveria basicamente levar em conta que o código foi publicado em 17 de março de 2015. Computado o período de 365 dias ou de um ano, como diz o 1045, 365 dias nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º. Um ano nos termos do Código de Processo Civil e, partindo da premissa de que o artigo 1º da Lei 810 de 49 estabelece que o período de um ano corresponderia ao mesmo dia e mês do ano subsequente, para os adeptos dessa linha de pensamento, pouco importa se o ano era ou não bissexto. Para os adeptos dessa linha de pensamento, quando o legislador estabeleceu essas regras no Código de Processo Civil, em legislação esparsa e inclusive em lei complementar, na verdade, ele não partiu da premissa de que o ano de 2016 era ou não bissexto. Ele não visualizou essa hipótese como sendo possível. Então, na verdade, quando a lei estabelece, sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de ressalva, sem qualquer tipo de tratamento específico, que o Código de Processo Civil entraria em vigor um ano após a sua publicação, isso significa que aquela hipótese do ano ser bissexto não foi levada em consideração. Então, pela legislação, você teria o ano sendo computado como sendo de 365 dias, pouco importando a existência ou não do ano bissexto, e partindo da ideia de que o período de um ano, 365 dias, corresponderia ao mesmo dia e mês do ano subsequente. Partindo dessa lógica, o período de vacatio legis teria o seu encerramento no dia 17, mesmo dia, de março, mesmo mês, do ano subsequente, 2016. Esse seria o período de um ano, ou 365 dias, a que corresponderia
aquela vacatio legis, aqui você teria com a compatibilização dos dois artigos mencionados pelas teorias anteriores. Então, levando-se em conta que o período de vacatio era entre 17 de março de 2015 e 17 de março de 2016, isso significa que, encerrado o dia 17 de março de 2016, ele entraria em vigor em 18 de março de 2016. Então, para os adeptos da terceira corrente de pensamento, que na época era majoritária realmente, o Código de Processo Civil entraria em vigor no dia 18 de março de 2016. Só que o problema é que, como você tinha vários autores defendendo uma data específica para o Código de Processo Civil entrar em vigor, e isso é extremamente importante ficar definido, ou melhor dizendo, era extremamente importante que isso ficasse definido, a questão começou a ser objeto de larga discussão. Vejam, para quem defendia que era o dia 16, você tinha vários autores adotando aquela posição. Marinoni era um deles, Daniel Mitidiero. Para quem defendia que seria o dia 17 de março, você tinha outros autores. O Guilherme Riso Amaral era um dos principais autores que defendiam essa situação. Para os adeptos dessa terceira corrente, você também tinha vários autores conhecidos. O ministro Luiz Fux, Nelson Neri Júnior, muita gente boa defendia essa terceira corrente. O que é que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que no dia 2 de março de 2016, no dia 2 de março de 2016, ou seja, duas semanas e pouco antes do Código de Processo Civil entrar em vigor, o STJ, na verdade, o plenário do STJ, ele se reuniu em uma sessão administrativa e em uma sessão administrativa do STJ, no dia 2 de março de 2016, os ministros do STJ examinaram qual seria a data adequada para a entrada em vigor do Código de Processo Civil. E os ministros do STJ, após discutirem o teor dessas teorias, o teor do que estabelecia a legislação, o teor do que queria efetivamente o Código de Processo Civil, os ministros do STJ chegaram à conclusão de que a data para a entrada em vigor do Código de Processo Civil seria o dia 18 de março de 2016. Em outras palavras, eles adotaram a terceira corrente. Então, os ministros do STJ, em sessão administrativa, no dia 2 de março de 2016, entenderam que a data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, normalmente assim chamado, seria o dia 18 de março de 2016, nos termos da terceira linha de pensamento que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Bom, no dia seguinte, no dia 3 de março de 2016, o CNJ encampou essa orientação. O CNJ adotou a mesma orientação. Então, o Conselho Nacional de Justiça também adotou a orientação de que a data de entrada em vigor seria 18 de março de 2016. Vou além. Na verdade, quando da realização dessa sessão administrativa do STJ, um dos ministros, ele efetivamente pediu a palavra para esclarecer e para
pedir informações se o CNJ adotaria o mesmo entendimento do STJ. Ele não queria propriamente decidir naquele momento, porque, na verdade, ele estava em dúvida se o CNJ encamparia aquela orientação que estava prestes a ser adotada. E o ministro relator, que estava encarregado de relatar a discussão no âmbito da sessão administrativa, o ministro relator, ele, na verdade, esclareceu que é o Superior Tribunal de Justiça o órgão encarregado pela Constituição de interpretar, aplicar e uniformizar, por conta disso, o entendimento acerca da lei federal. Levando-se em conta que o Código de Processo Civil, ele é hipótese de lei federal, caberia ao STJ dar a última palavra acerca de qual seria a data em que o Código de Processo Civil entraria em vigor. Afinal de contas, eles estavam discutindo questões afetas à lei federal, Código de Processo Civil. E, portanto, não cabia ao CNJ, que era um órgão de fiscalização e não de caráter jurisdicional, estabelecer essa regra. Caberia ao STJ o poder de decidir a data de entrada em vigor do Código de Processo Civil e ao CNJ respeitar e obedecer essa determinação. O que no final acabou sendo realizado, porque de fato cabe ao STJ a correta interpretação, aplicação e, consequentemente, uniformização do entendimento acerca da lei federal. Uma vez que o STJ decidiu que a data de entrada em vigor era 18 de março de 2016, o CNJ prontamente adotou a mesma orientação, seguindo o estabelecido pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, essa determinação é objeto do enunciado administrativo número 1 do STJ. O enunciado administrativo número 1 do STJ, ele trata exatamente da data em que o Código de Processo Civil entrará em vigor. O enunciado número 1 diz o seguinte: o plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o artigo 1045 do novo Código de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105 de 2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016. Então, o enunciado administrativo número 1 do STJ, ele expressamente afirma que a data de entrada em vigor do Código de Processo Civil seria o dia 18 de março de 2016, encerrando de uma vez por todas com as discussões que naquela época eram muitas acerca do momento em que o Código de Processo Civil entraria efetivamente em vigor. Pacificada a discussão em relação à data em que o Código entraria em vigor, 18 de março de 2016, começaram a surgir outras discussões, que, na verdade, de fato, só vieram a surgir com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, um pouco mais de 2 semanas depois. Então, vocês percebam aí que, nesse primeiro momento, ficou solucionada a data em que o Código de Processo Civil entraria em vigor, dia 18 de março de 2016. Então, para ficar visualmente tranquilo de vocês entenderem, o que basicamente tudo isso que eu apresentei para vocês quer dizer é o seguinte: existe um determinado momento, até o dia 17 de março
de 2016 em que eram aplicadas as regras do CPC de 1973. Então, até esse momento, até esse limite, o final do dia 17 de março de 2016, as regras aplicadas nos processos que estavam em andamento eram as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 1973. A partir do dia 18 de março de 2016, a partir desse momento, passam a ser aplicadas as regras do CPC de 2015, a Lei 13.105 de 2015. Então isso precisa ser bem visualizado para que vocês percebam a partir de agora como é que nós vamos tratar esse tema. Até o dia 17 de março de 2016, nós temos a aplicação do Código de Processo Civil de 73. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a partir do dia 18 de março de 2016, é a Lei 13.105 de 2015, ou comumente chamado de Código de Processo Civil de 2015, que passa a produzir efeitos em relação aos processos. Daí a razão pela qual vocês vão encontrar lá no artigo 14, quando ele trata da aplicação das normas processuais, o artigo 14 diz o seguinte: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Vejam vocês que aqui nós começamos a falar de um tema muito importante e muito em voga, principalmente nos tribunais, por força dos problemas que foram ocasionados agora com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Vejam, tal como eu coloquei aqui para vocês, o STJ definiu, e todo mundo foi e vai ser obrigado a seguir essa orientação, até o dia 17 de março de 2016 aplica-se o disposto no Código de Processo Civil de 73. A partir do dia 18 de março de 2016, inclusive nele, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 com as regras que lhes são próprias, com as regras que lhes são inerentes. Mas vejam, essa questão de num mesmo processo você ter a possibilidade de duas leis produzirem efeitos, pressupõe a análise de todo um sistema montado para a aplicação da lei nesse processo. Porque veja, a lei antiga, ela produz efeitos até determinado momento. E a partir de determinado momento, outra lei, que é uma lei nova, é que passará a produzir efeitos. Para você aplicar corretamente ou a lei antiga ou a lei nova no curso desse processo, você precisa ter bem fixadas determinadas premissas, determinadas regras, que são objeto de um estudo específico denominado de aplicação da lei processual no tempo, que é exatamente o que nós vamos começar a examinar agora. Aplicação da lei processual no tempo. Ou, se você preferir, se for mais fácil de você localizar a matéria, nós estamos falando aí, quando nós falamos em aplicação da lei processual no tempo,
nós estamos falando basicamente em direito intertemporal. Quando é que você vai, em um determinado processo, aplicar a lei antiga e como é que você, nesse mesmo processo, em determinado momento, aplica a lei nova, caso seja possível. Então, essas questões envolvendo direito intertemporal é que serão objeto de análise a partir de agora. Então, o primeiro ponto que nós vamos ter que ver aí é o seguinte: a Constituição da República prevê no artigo 5º, inciso 36, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República de 88, deixa eu pegar o código aqui, apenas para verificar. Constituição da República, no artigo 5º, inciso 36, ela estabelece o seguinte, para não nos perdermos. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então vejam, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Basicamente, a mesma orientação é estabelecida na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se vocês derem uma olhada lá no artigo 6º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, alguns chamam de LINDB, você vai verificar que a ideia é praticamente a mesma. Lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, vocês vão verificar o seguinte. O artigo 6º diz: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, a mesma orientação é dada pelo artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. De novo, agora, a lei estabelece a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Para início de conversa, há quem defenda que, na verdade, tanto na Constituição quanto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, só precisaria constar o direito adquirido, porque o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são causas que são situações que vão dar ensejo ao direito adquirido.
A coisa julgada, ela caracteriza uma determinada situação processual em que você, no fundo, vai estar diante de um direito adquirido no processo, através do processo. E o ato jurídico perfeito é aquele ato jurídico que, praticado em conformidade com as exigências legais, vai produzir os efeitos aos quais ele se destina e também previstos em lei. Ou seja, obedecida a forma prevista na lei, você adquiriu aquele direito, porque você cumpriu todos os requisitos para alcançar os efeitos que a lei estabelecia como possíveis naquela situação. Então, há quem defenda que, na verdade, tanto na Constituição quanto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, poderia simplesmente existir a ideia de direito adquirido, porque, no fundo, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito vão repercutir no direito adquirido, vão acarretar um direito adquirido. Fato é que, tanto num caso quanto no outro, você percebe que há expressa afirmação de que a lei não pode atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Que a lei nova, tal como diz aí no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, olha lá, ele fala em lei nova. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, a lei em vigor terá efeito imediato. É a lei que está entrando em vigor, é a lei nova. Terá efeito imediato, mas vai ter que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, essa orientação foi mantida no Código de Processo Civil. Vejam vocês que no Código de Processo Civil de 2015, essa orientação permaneceu sendo observada. Até porque não havia como ser de outra forma. Então, aquelas regras que nós acabamos de citar aí, no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República de 88, assim como o disposto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa orientação ela vem no Código de Processo Civil lá no artigo 14 do CPC de 2015, quando ele estabelece o seguinte, vamos lá para o artigo 14, e o artigo 14 diz: a norma processual não retroagirá. A norma processual não retroagirá. E será aplicável imediatamente aos processos. Será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Esse dispositivo, ele está no Código de Processo Civil exatamente no capítulo 2º, logo do início, da aplicação das normas processuais. Então, esse dispositivo, o artigo 14º, ele é fundamental
porque ele já indica como é que você tem que interpretar os dispositivos do Código de Processo Civil quando da aplicação do CPC no tempo, ou seja, em relação àqueles processos que estão em curso. Então vejam bem aí o que ele estabelece, que basicamente segue aquilo que está disposto tanto na Constituição quanto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que ele afirma é o seguinte: a norma processual, ou seja, o Código de Processo Civil de 2015, não retroagirá. Então vejam, o Código de Processo Civil, em outras palavras, a lei nova, ela não retroage. A regra é essa, é a da irretroatividade da lei nova. Ela não pode retroagir para atingir atos que já foram praticados. Ela é irretroativa, ela não retroage, tal como estabelece o próprio dispositivo. Então a regra é a da irretroatividade da lei. Essa é a regra, mas não é uma regra absoluta. Não é uma regra absoluta e o próprio dispositivo já estabelece isso. A norma processual não retroagirá, essa é a regra geral, mas não absoluta. E será aplicável imediatamente aos processos em curso. Então vejam, ela não retroage para atingir atos que já foram praticados. Mas, ao mesmo tempo, ela incide a partir do momento em que ela entra em vigor nos processos em curso. Então, ela não retroage, mas ela incide nos processos que estão em curso, nos processos que estão em andamento. Incide imediatamente. Não há necessidade de nenhuma regulamentação, não há necessidade de nenhum tipo de esclarecimento ou esmiuçamento da matéria. O Código de Processo Civil entrando em vigor, ele entra em vigor e passa a produzir efeitos a partir daquele momento. Passa a ser aplicável a partir daquele momento. Ele não retroage, não como regra. A regra é que ele passe a produzir efeitos a partir daquele momento imediatamente, no processo que está em andamento, no processo que está em curso. Respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, quando ele fala em atos processuais praticados, o que se presume dessa redação é que esses atos processuais que foram praticados, eles foram praticados de acordo com as exigências estabelecidas na lei anterior, na lei que foi revogada, na lei antiga. E uma vez praticados com base no que era estabelecido pela lei antiga, obviamente esses atos processuais precisam ser respeitados, eles não podem ser alterados, eles não podem ser revogados, não podem ser modificados, porque eles foram praticados obedecendo o que a lei anterior estabelecia. E diante disso eles produziram os efeitos aos quais eles se destinavam. Mas além desses atos processuais que já foram praticados, também precisam ser respeitadas as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, essas situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, tal como os atos processuais praticados, dizem respeito àquelas situações jurídicas que foram realizadas e que produziram seus efeitos ainda durante a vigência da norma anterior. Ou elas foram praticadas, foram realizadas essas situações obedecendo à forma estabelecida na lei,
E apenas os efeitos desse ato é que podem se produzir posteriormente quando da entrada em vigor da lei nova. Ou seja, a situação jurídica ela foi realizada com o cumprimento das exigências estabelecidas na lei durante a vigência da lei antiga. Aquela situação jurídica está consolidada porque foram observadas todas as exigências, todas as regras estabelecidas na época pela lei antiga, só que os efeitos podem se produzir adiante. Quando os efeitos forem se produzir já na vigência da lei antiga, você tem que respeitar essa situação jurídica que já foi consolidada. Porque ela foi consolidada, ela se considera adquirida ainda na vigência da norma revogada. Então esse dispositivo, ele, com outras palavras, ele estabelece que a lei nova, ela incide imediatamente a partir do momento em que ela entra em vigor. No entanto, ela precisa respeitar os atos processuais que já foram praticados na vigência da lei anterior e também as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei anterior, mesmo que os efeitos, as consequências oriundas dessa situação jurídica consolidada anteriormente venham a se produzir apenas quando a lei nova já está em vigor. Para entender na prática como é que isso funciona, nós vamos precisar nos aprofundar. E nós vamos fazer isso na próxima aula, porque agora eu já verifiquei que a gente extrapolou o horário, então eu vou parar a aula por aqui. E na próxima aula nós já começamos com a análise de como é que funciona a aplicação desse artigo 14 na prática. Como é que você vai ter que interpretar o artigo 14 e aplicá-lo de acordo com o sistema que hoje em dia prepondera no âmbito do processo civil brasileiro. Tá bom? Vou parar a aula por aqui. Nós continuamos na próxima oportunidade. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima.